Olá, sejam bem-vindos à oficina introdutória da criação de um personagem. Teremos 4 encontros onde vamos falar da iniciação de como criar um personagem. Meu nome é Beth Silveira, sou atriz, produtora, sou idealizadora de projetos culturais, sou sócia fundadora da Companhia Construção Sena. A minha carreira começou em Petrópolis, quando eu tinha 13 anos. Junto com um grupo de amigos que todos gostariam de fazer teatro, formamos um grupo de teatro chamado Grupo Pó, porque começamos do nada. E foi muito interessante, porque nós escrevíamos os textos, nós dirigíamos, atuávamos, fazíamos leitura de grandes dramaturgos e depois de muitos anos, nós tínhamos uma grande experiência, apesar de ser um grupo amador. Tínhamos experiência, mas não tínhamos uma coisa chamada técnica. E eu resolvi seguir nessa carreira. Fui para o Rio de Janeiro, fiz uma escola profissional de teatro, que foi a CAL, Casa de Artes de Laranjeiras. Desde 84 comecei a ter contato com grandes diretores, trabalhei com a Bia Lessa, com o Luiz Antônio Martinez Correia, fiz um trabalho com o Zé Celso em São Paulo, foi muito interessante. Fui aluna de Sérgio Brito, da Glorinha Baik-Miller, trabalhei também com a Angel Viana, foi minha professora, seu filho também. E com tudo isso, eu aprendi o caminho que eu deveria trilhar para seguir a carreira teatral. Porque fazer teatro é uma profissão como qualquer outra, né? Mas é uma profissão dura, árdua, é uma profissão que depende de muita vontade, de muita garra, é uma caminhada realmente para quem tem muita vontade. Quem não tem muita perspectiva, quem não tem essa força de realmente trilhar, é melhor desistir logo no início, porque a carreira não é fácil. Mas aqueles que têm na veia, corre um sangue, que o DNA é realmente o DNA de artista, esse não vai desistir nunca, porque vale a pena. Quem nasce para ser artista é um artista de verdade. Bom, dentro dessa carreira toda, eu trabalho com teatro adulto, com teatro infantil. Inclusive o teatro infantil eu defendo com muita garra, que é muito importante. Um teatro infantil de boa qualidade, ele tem a importância de ensinar a criança a gostar de teatro, ter a experiência de que é ir ao teatro. Eu criei uma personagem infantil chamada Floresbella. Personagem essa que eu tenho feito uma grande trajetória e ela me dá muita satisfação. Floresbella, ela é uma contadora de histórias, ela conta histórias de outras histórias. A Floresbella é uma personagem que ela trabalha com outros personagens. Os contadores de histórias são muito importantes. É uma das formas de comunicação mais antigas existentes. Através dos contadores de histórias, a gente pode saber sobre os nossos ancestrais, sobre uma cultura que às vezes ela está esquecida a primórdios. Existem hoje contadores de histórias de rua, contadores de histórias. Os pescadores são contadores de histórias, eles contam histórias dos seus peixes gigantescos que muitas vezes não são nem verdades, né? Nos tempos antigos era muito comum que os contadores de histórias se reuniam em volta das fogueiras para contar sobre os ancestrais, sobre a sua cultura, sobre coisas que eles acreditavam e coisas que eram passadas de famílias em famílias. Os nossos avós são contadores de histórias, que sempre nos contam histórias sobre fadas, histórias de terror, que muitas crianças admiram muito. Uma história bem contada, ela carrega a lição de grandes ensinamentos. Um contador de histórias, ele pode atuar tanto no mundo infantil como no mundo adulto.
Você não precisa ser contador de histórias só para contar histórias para a criança. Você pode ser um contador de histórias que você vai trabalhar também com o trabalho adulto. O importante é você seduzir através do seu conto, trazendo emoções, trazendo lembranças, fazendo com que a pessoa que está ouvindo a contação, ela viaje no tempo, ela tenha um despertar. Contar uma história não significa só repetir ou ler o que está escrito. Você precisa interpretar, dar emoção e trazer o lúdico para essa contação. Através dos contos dos grandes contadores, temos os avós, que são grandes contadores de histórias. Eles contam histórias de fadas, história de terror e trazendo com isso uma cultura muito antiga. Por exemplo, os contos dos irmãos Grimm são contados através de anos e anos e anos pelos nossos avós para as crianças na hora de dormir, é contado nas escolas, é contado nas contações de histórias que os artistas fazem por aí. Os contos de terror também. E as crianças gostam muito dos contos de terror. Por exemplo, as histórias de Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, eles são contos regionais que eles trazem para a gente coisas daquela região, daquele tempo, acreditando ou não, não deixa de ser uma contação de história que remete aos ancestrais, que remete a uma questão regional. Contar histórias é um dos hábitos mais antigos da humanidade, criado como profissão. Nas últimas décadas do século XX, a arte de contar história sempre esteve presente na alma da comunidade. O contador de histórias é de fundamental importância para a preservação e transformação sociocultural de um povo. Antigamente, os homens se reuniam ao redor de uma fogueira e tiravam da memória as histórias e os mitos fantásticos existidos na tribo ou no clã. Depois, os contadores passaram a morar nos engenhos. Eram as escravas mais velhas que, através do dom da palavra e narrativas, percorriam engenhos e fazendas para abastecer de contos as amas locais. Desde a África, contar histórias era uma atividade privilegiada. Elas reviviam a tradição dos griots, os contadores africanos de histórias. Já na Idade Média surgem os menestréis, que contavam histórias cantando notícias. Com o surgimento de escolas abertas a todos e a transferência de um número maior de famílias para os centros urbanos, o velho hábito de contar histórias correu o risco de desaparecer. Coube então aos escritores coletar as narrativas orais e registrá-las no papel para que não se perdessem. No Brasil, essa prática foi perdendo a intensidade com a mudança de valores e de comportamento. Mas ainda hoje, com a televisão e a informática, esta comunicação artesanal está presente em muitas escolas, bibliotecas, espaços culturais e tantos outros lugares. Outro elemento importante na contação de histórias é performance e a criação de imagens mentais pelo ouvinte durante a narração. Para isso, é preciso que o narrador faça bom uso da voz que servirão como fio condutor para que esse processo ocorra. Além disso, o contador, o mediador de leitura, deve proporcionar aos alunos práticas que exercitem a imaginação. O contar, ouvir histórias pode estimular a aprendizagem de uma forma lúdica, abrindo caminhos para o musical, o acalmar, o divertir, o pensar, o teatro, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o desenhar, o querer ouvir de novo, o gostar de ler, o ser leitor. Acredita-se que todo homem é um contador de histórias e que a semente da narração está na vida de cada um. O que se oferece é um processo de iniciação, a descoberta através de dinâmicas, reflexões e exercícios.
As pessoas sentem necessidade do encontro, da troca, da partilha, de vivenciarem um tempo distinto do cronológico, batizado como tempo afetivo, onde o ontem e o hoje não existem. Só importa a permanência dos valores. Contar histórias, dando vazão às necessidades de comunicação, traduzido por meio de palavras, os acontecimentos cotidianos, as memórias transmitidas pelos ancestrais, as dúvidas, angústias, alegrias e prazeres da existência. É uma das maneiras de experienciar esse tempo afetivo. Nas últimas décadas, a figura do contador de histórias reaparece com uma roupagem de grande vigor, com ampliação do número de pessoas interessadas em aprender técnicas desta atividade. Se em tempos passados era ao redor de uma fogueira que as pessoas se reuniam para escutar os mais velhos narrarem suas aventuras, lembranças e ensinamentos, hoje, modelada pelo turismo cultural, ressurge a contação, adaptada aos novos tempos. Ressignificam-se aspectos da tradição e se realojam antigas práticas sociais. Embora nem todos tenham objetivos profissionais ou monetários ao contar histórias, parece haver uma demanda das instituições escolares pela contação de histórias. E abre-se um espaço no currículo escolar para esta atividade. Há ainda um estímulo para capacitar professores e bibliotecários escolares a incorporar essa prática no seu cotidiano. E não raro contratam-se pessoas especialmente dedicadas a esta tarefa. O contador de histórias contemporâneo é um artista performático, que em seu fazer propicia ao encontro do homem com a linguagem poética, que volta a ser física, corporal. A palavra nos entra pelos ouvidos, toma o corpo, se encarna. A arte nos permite vivenciar a diversidade cultural e possibilita que nos reconheçamos nos processos criativos, extirpando o etnocentrismo que nos conduz a visões estereotipadas do outro. Incorporamos pela arte, dessa forma, a contação de histórias, entendida como arte, pode contribuir para o reencantamento, construção ou reconstrução do mundo. Nessa nossa oficina introdutória para a criação de um personagem, nós vamos pegar alguns pilares, que são trabalhar o corpo, trabalhar as máscaras vocais, o corpo, que são as máscaras corporais, trabalhar com desenvolvimento criativo, conhecer bem o texto, fazer um trabalho de relaxamento. Eu normalmente gosto de começar um trabalho com relaxamento, aonde o ator se desliga do seu cotidiano para conseguir chegar na parte criativa do seu personagem, aonde ele vai pensar no personagem e ele vai vivenciar esse personagem. É importante você ter um texto do qual você escolhe o personagem e você vai começar a estudar a identidade desse personagem, saber o que ele faz, o que ele pensa, qual é o objetivo desse personagem, de onde ele veio e aonde ele quer chegar. E trabalhar a máscara corporal é você saber o corpo desse personagem, como ele anda, como é a sua estrutura, como que são os seus trejeitos. Isso é uma máscara corporal. Vamos trabalhar também as máscaras vocais, que é onde você trabalha a voz do personagem, como que é essa voz, como é que é esse timbre. E é muito importante porque um personagem, ele, para trabalhar com a emoção, uma boa interpretação depende da dicção, depende da máscara vocal. Para mim, ela é uma das mais importantes dentro da criação de um personagem. Então, vamos dar início ao nosso trabalho da nossa oficina introdutória da criação de um personagem. Eu sugiro que vocês que vão fazer esses encontros,
Que vocês anotem tudo que está sendo dito, que vocês escolham o personagem, que vocês anotem todos os detalhes desse personagem. E para começar agora, eu gostaria que todos fizessem um relaxamento. Então, a partir de agora, os exercícios serão feitos por um convidado. E eu peço que vocês acompanhem em casa também o que eu vou fazer com o meu convidado. Que vocês deitem num lugar bem tranquilo, que vocês sintam a coluna relaxada e que vocês acompanhem o trabalho que eu vou fazer nesse momento de relaxamento, que é o nosso primeiro passo para a construção de um personagem. Vamos fazer agora um trabalho de concentração, aonde você vai tentar desligar o ator de todo o cotidiano e deixar, através da respiração, vir o seu personagem e você começar a criar esse personagem dentro da sua mente. Então vamos deitar, procurar deixar sua coluna esticada, confortável, palma das mãos viradas para cima, relaxando seus pés, relaxando a sua panturrilha, joelhos, coxas, relaxa o abdômen. Deixa fluir a sua respiração, inspirando e expirando suavemente, sentindo o seu diafragma subir e descer. Relaxa seus ombros, tira todo esse peso que a gente carrega no ombro, relaxando os braços, relaxando cada dedo da sua mão. Nesse momento, o ator está desligado desse cotidiano e deixa a sua criatividade funcionar, trazendo agora o seu personagem. Observa visualmente como ele é, como você se comunica com ele. E guarda na sua mente tudo que você viu desse personagem. Agora vamos começar a acordar esse corpo, acordando os pés, mexendo o dedo dos pés, os dedos das mãos e despertando o ator. Dá uma boa espreguiçada. Dá uma viradinha de lado, bem devagar, até você levantar e sentar. Mantenha seu corpo relaxado, a mente bem tranquila e não perca a criatividade do seu personagem. Você quer falar alguma coisa sobre esse personagem? Meu nome é Anderson. Eu tenho 17 anos. Eu sou um pouco tímido, assim, mas eu gosto de contar um monte de história que meu bisavô me contava. Eu sei que a maioria nem era verdade, mas ele gostava tanto de contar que eu fingi que era verdade. E agora eu gosto de ficar contando para as pessoas. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 17. E de onde você veio? Eu sou de Petrópolis.
E qual é o objetivo que você tem de estar aqui? Eu quero contar minhas histórias, na verdade, as histórias dos meus avós. Para a próxima aula, eu gostaria que vocês escolhessem um texto e nesse texto escolher um personagem. Ele pode ser humano, ele pode ser um bicho, mas o importante é que vocês saibam a identidade desse personagem, as características físicas dele, o que esse personagem pretende dentro desse texto e que vocês escrevam tudo. Faça assim uma lista bem grande do máximo que vocês puderem explorar desse personagem, que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro.